Fala, meus caros, sejam extremamente bem-vindos à nossa aula de verdade de toda nossa terça-feira. Falem pra mim se vocês estão me vendo bem, se estão me ouvindo perfeitamente nesta terça-feira maravilhosa. Uma excelente noite para cada um de vocês. Se acomodem, peguem um caderno, uma água, de preferência da Minalva, só para quem conhece vai entender, porque hoje nós iremos descer a lenha em como selecionar os 20 melhores FIIs da Bolsa, nesta aula extremamente prática. Uma boa noite, George, Leonardo, Hilda, Jacir, Rosimeire, coisa linda. Estão me vendo perfeitamente, estão me ouvindo também, então excelente. Porque olha só, hoje meu compromisso com vocês aqui é simples. Hoje a aula é extremamente prática, inclusive eu acho que ela vai ser bem rápida. Por quê? Porque nós hoje vamos chegar aos potenciais melhores FIIs da Bolsa na prática, aplicando o método Davi, que quem já participou da jornada já conhece. E além disso, você vai entender tudo o que precisa para escolher um bom fundo de investimento imobiliário. É basicamente isso que a gente vai fazer. E no final tem uma surpresa, especificamente para quem não entrou na turma nessa última jornada. Você vai ser surpreendido aqui ao final, tem uma notícia extremamente boa para você. Então ainda tem um extra, além de você sair com os 20 melhores FIIs, você vai sair com uma notícia mais do que especial aqui ao final. Beleza? Mas como nós vamos prosseguir nessa aula? Como nós vamos passar até chegar nos melhores FIIs? Vamos passar por 3 pontos. Primeiro, eu vou falar um pouco do contexto atual dos FIIs. E essa parte aqui, eu preparando a aula hoje, estava me dando um comichão de tão bizarro que é o cenário que a gente está vivendo. Vocês vão ver que eu não estou exagerando. Essa primeira parte da aula, mesmo que seja menos prática, que basicamente eu vou falar sobre como está hoje em dia o mercado de fundos de investimentos imobiliários, como está o preço dele em relação à média histórica, como está a rentabilidade através do dividend yield agora, em março de 2025. Então é um contexto geral para você entender onde nós estamos localizados. E essa parte realmente é extremamente importante e antecede as duas partes práticas. A segunda e a terceira, aí não tem conversa, é basicamente planilha de ouro, onde a gente vai entender como funciona um FII e como selecionar os 20 melhores. Simples assim. Por que eu digo que é prática e a planilha de ouro? Porque esse ponto 2 nada mais é do que uma prévia do nosso ponto 3. Aqui você entende quais são os critérios e aqui você aplica ele na planilha. Então eles estão intrinsecamente ligados. E claro, não podia deixar de ser diferente, no caso não podia ser diferente, que absolutamente toda a aula não é baseada simplesmente no que eu acho, no que eu suponho, mas sim na metodologia de verdade, o método de investimentos baseado em mais de 10 anos de experiência e ancorado nas maiores evidências do mundo em relação a investimentos, a maior parte delas das duas universidades onde eu fiz as minhas especializações, tanto na Harvard Business School quanto na Universidade de Economia de Barcelona. Então tudo que você vai ver aqui em relação à seleção de FIIs é ancorado nas melhores práticas em relação à seleção de bons investimentos. E você vai ter isso aqui, um acesso a isso de uma maneira simplificada, através de uma ferramenta, essa sim não está em estudo nenhum, é só nossa, que é a ferramenta do método Davi. Perfeito? Podemos então, né? Dada essa introdução, a gente já pode começar a descer a lenha. Por quê? Porque esse daqui é o contexto atual. Fechamento de 2024, fundos imobiliários têm a maior queda em 2 anos. Matheus, agora ficou uma contradição muito grande, porque como a gente vai falar exatamente de um investimento que está caindo, foi agora, final de 2024, outubro de 2024, não faz nem 6 meses. Agora, nesse último ano, os FIIs tiveram a maior queda em 2 anos, desde lá de 2022 que não tinha uma queda como essa, que é como a gente fechou 2024. Essa queda total foi de 5,85% no ano de 2024. Perfeito? Esse é o cenário que a gente tem. E aí você olha para isso e fala, Matheus, agora não entendi nada. Se é exatamente uma queda que acabou de ter, ao mesmo tempo você está falando lá que as ações têm uma grande oportunidade, então em que sentido faz essa aula de FII ser tão importante e ser tão urgente? Por conta disso daqui. Esse daqui é um gráfico tirado do relatório da XP Investimentos, é um relatório da própria XP, que é uma empresa que, enfim, tem suas controvérsias, mas credibilidade dos dados ela tem.
E fonte é a Economática, que é a maior fonte de dados do mundo. Então essa daqui é só uma análise feita pela XP, mas os dados são tirados da maior fonte do mundo. Esse gráfico mostra o seguinte, presta atenção no que eu vou descrever. Eu vou te falar o que está descrito no gráfico e depois nós vamos interpretar ele juntos. Nós vamos tirar a conclusão dele. Antes disso, é só a informação. A informação é, este gráfico ele mostra duas variáveis. A primeira delas, que é essa linha azul escuro, quase preta, mostra o dividend yield do IFIX, que é a média dos FIIs. O que significa isso? É quanto um fundo de investimento está te pagando ao ano quando você investe nele pelo preço atual. Então, por exemplo, se o dividend yield está 10%, significa que atualmente, se você compra ele a esse preço que nós temos agora, você vai ter um recebimento a cada ano de R$10. Se não mudar nada, se não aumentar o dividendo, se nenhuma outra variável mudar. Basicamente é isso. Isso é o dividend yield. Embaixo, a gente tem o que a XP chama aqui de NTNB 2035, que nada mais é do que Tesouro IPCA+. Isso daqui é a taxa fixa do Tesouro IPCA+. Não sei se vocês lembram, mas o Tesouro IPCA ele sempre rende a inflação mais uma taxa fixa. Essa linha amarela nada mais é do que essa taxa fixa, que hoje está ali próximo de 7%. Isso daqui foi fechamento de 2024, mas continua aqui muito próximo de 7%. Qual é o sentido dessa comparação aqui? Agora vamos para a interpretação, né? A informação é simples. Uma linha é quanto o FII está pagando de dividendo em relação a quanto eu invisto nele, e é um gráfico desde 2012, vou repetir, desde 2012 o gráfico. E embaixo uma linha de quanto é a taxa fixa que o IPCA+ está pagando. Atualmente também fechamento de 2024. Perfeito? Informação é tranquila. Agora, como a gente interpreta isso? Qual a conclusão nós tiramos dessas duas informações? Primeiro vamos entender por que a XP faz essa comparação e por que essa comparação ela é comum entre os relatórios de investimentos. Por conta do seguinte, vocês vão ver mais adiante que o FII nada mais é do que você investir em um imóvel. O imóvel ele tem como característica se valorizar ao longo do tempo, pelo menos corrigindo a inflação. Basicamente é isso. Até porque os próprios contratos de aluguel dos imóveis, eles são ajustados conforme a inflação. Cada ano que passa, esses contratos, que são contratos típicos, eles se ajustam conforme IPCA ou conforme IGPM. Ou seja, em um imóvel você tem o ativo principal que se valoriza aproximadamente conforme a inflação e além disso ele te paga um aluguel. Do outro lado, que é o IPCA+, você tem a valorização da inflação em si e mais uma taxa fixa. Entendem que eles têm uma composição parecida? Uma correção próxima da inflação, no caso do IPCA é exatamente a inflação, exatamente o índice, e, além disso, uma taxa fixa, que no caso do IPCA+, é uma taxa fixa de fato, é um valor pré-fixado, já que no FII é um aluguel, que pode variar um pouco para cima ou pode variar um pouco para baixo. Perfeito? Por isso que se há essa comparação. Por quê? Porque o FII, por ele ser um ativo de renda variável, é esperado que ele sempre vai render, quando se olha horizontes longos de tempo, mais do que esse IPCA+. Que a diferença entre a taxa fixa do IPCA e o aluguel do imóvel vai ser considerável, que o aluguel aqui vai ser um pouco maior, por se tratar de um ativo de renda variável. Isso é o esperado. Perfeito? Entendendo isso, quais são as conclusões que a gente tira do gráfico? Vem comigo aqui, simples. Você só precisa desse gráfico aqui para entender todo o contexto. O resto é só complementar. Por quê? Porque de cara, quando a gente bate o olho aqui na linha azul escura, a gente vê que a gente está em um dos maiores dividend yields de FII da história. É o segundo maior de toda a série histórica. Desde quando o índice de FIIs foi fundado, lá em 2012, nós só tivemos 2 dividend yields tão altos quanto esse que nós temos agora, que foi em 2022. Agora, e primeiro lugar 2022, o segundo lugar exatamente onde a gente está. Ou seja, atualmente, com o preço atual dos FIIs, está em toda a série histórica desde 2012 pagando o maior dividendo em relação ao preço de qualquer momento que já existiu. Tranquilo? Primeira conclusão. Qual é a segunda conclusão? Exatamente neste momento de agora, no início de 2025, esta diferença, tá vendo que sempre eles andam próximos?
Se você vê lá, em 2012 eles tinham uma pequena diferença. Aí em 2015 eles continuaram. Um subiu, outro sobe também. Desce, outro desce também. Eles sempre é acompanhado porque é normal, né? São ativos que reagem de maneira inversamente proporcional à taxa de juros. A gente não precisa entrar no mais complicado, mas basicamente eles se comportam de maneira parecida essa taxa fixa. Só que percebam o seguinte, o momento em que a gente está agora, nós temos a maior diferença de toda a série histórica entre a rentabilidade do IPCA e o dividend yield dos FIIs. Nós temos, nesse momento, o segundo melhor preço da história em relação a dividendo e a maior diferença de rentabilidade em relação ao IPCA+. Nunca, em absolutamente nenhum momento, desde que os FIIs foram criados, desde que o IFIX foi criado, existiu uma disparidade tão grande, um pagamento tão alto de dividendo dos FIIs em relação a, por exemplo, o IPCA+. O que isso significa? Significa de maneira extremamente clara, e você vai ver logo a seguir, que se você entende para que serve um FII, qual é o objetivo do mesmo, você tem um momento extremamente benéfico. Mateus, mas olha só, você falou a mesma coisa de ações e agora está repetindo para FII. Porque é a verdade, é o que acontece. Os ativos de renda variável, eles se comportam inversamente proporcionais à taxa básica de juros. Porque a taxa básica de juros é considerada um custo de oportunidade. Então, se você fala assim, ó, taxa de juros 14%. Então, você consegue 14% aqui, teoricamente, eu já vou te explicar o porquê teoricamente, sem risco. Aqui, botou num CDB, você vai... risco baixo, aí no CDB de bancão, você vai ter 14%. Então, para que eu vou investir em algum ativo de renda variável? Eu vou tirar todo o meu dinheiro daqui e vou investir nesse CDB, vou investir nesse tesouro ou em qualquer investimento de renda fixa. E aí você tem os preços aqui mais baratos. É agora, preste atenção no que eu vou falar. Isso daqui talvez seja a parte dessa aula que é mais importante de todas. É mais importante do que planilha de ouro, é mais importante do que critério, é mais importante que tudo. Preste atenção nisso daqui que eu vou falar. As pessoas elas não conseguem enxergar que em momento que você tem uma taxa de juros extremamente elevada, exatamente igual a gente está agora, passando de 14%, você investir em uma renda fixa, botar todo o seu dinheiro em um CDB, botar todo o seu dinheiro em um Tesouro Selic, achando que está em grande vantagem, esses 14% que você está investindo aqui agora, ele tem um prazo de validade. O CDB, que está pagando 100% do CDI, ele tem um prazo de vencimento. E esse prazo de vencimento ele não vai ser extremamente longo. Simplesmente porque é oferecido uma taxa mais alta exatamente porque a inflação esperada também é mais alta. Então você vai ter uma rentabilidade aqui de 14% em um período com a inflação esperada alta e com uma data limite, com uma data de validade. Esses 14% ele é uma ilusão. Ele não é algo que você vai ter para sempre 14% ao ano. Você não pode considerar isso como a sua rentabilidade. Porque o que vai acontecer? O que vai acontecer é que esse CDB ele vai vencer e aí os que abrirem quando tiver uma taxa de juros menor vai pagar conforme a taxa de juros atual. Quando tiver 10%, você vai reinvestir e vai pegar um CDB de 10%. Quando tiver 6%, você vai reinvestir, vai estar 6%. Quando tiver 5% e você for reinvestir, você vai receber 5% ao ano. Até, quem sabe, chegar a uma taxa de 2%, igual a gente tinha em 2020. Acho difícil abaixar tanto assim, mas você não precisa nem tão longe. Se cair para 6%, que é extremamente normal, 5 e 6 já é um juro extremamente alto, mas é normal para o Brasil, você vai ter uma rentabilidade de 5 a 6% ao ano, quando você for renovar esses títulos de renda fixa. O que as pessoas não conseguem enxergar? Que exatamente nos momentos que acontece isso, que você tem essa alta taxa de juros aqui, do outro lado você tem um desconto em tudo de renda variável. Por exemplo, desconto em FIIs, que faz com que esse ativo gere, com o valor atual, 12% ao ano de dividendo isento de imposto de renda, com o valor atual. Qual é o grande ponto? Esses 12% com o valor que está agora é para sempre. Ponto. A renda passiva vinda de um ativo de renda variável, como ação ou como FII, ela, claro, pode variar ao longo do tempo. Pode aumentar ou pode diminuir. Porém, ela é para sempre. Quando você adquire uma boa carteira de FIIs que te paga um dividendo alto, você vai ter esta renda
independente de qualquer variável do mercado. Se a cota do FII cair, dane-se, o aluguel continua recebendo. Se a taxa de juros cair, não importa, o meu valor é ajustado conforme a inflação e IGPM. E não existe inflação para baixo, não existe deflação quando a gente olha na série histórica. Se a bolsa variar, não importa, o aluguel vai continuar sendo pago pelos inquilinos em bons FIIs que estão diversificados. Entende o que a gente está falando? Não, enquanto você tiver, essa aqui é a importância, enquanto você estiver investindo, olhando para quanto está rendendo um CDB de 1 ou 2 anos, e achando que 14% nesse período curto é magnífico e você está fazendo a melhor das escolhas, você vai continuar nessa corrida dos ratos, porque essa rentabilidade não vai mudar em nada sua vida em 1 ou 2 anos. Absolutamente nada. Vai passar 1 ou 2 anos, você tinha 10 mil reais, você vai ter 11.400, tirar esses 11.400, pagar lá 15% de imposto de renda e ter uma merrequinha no final. Mudou o quê? Não adianta nada, não serve para absolutamente nada, não tem uma razão em si de você investir nesse tipo de ativo. Agora, se você adquire ao longo dos anos ativos geradores de renda, que você reinveste essa renda comprando cada vez mais ativos, em momentos extremamente oportunos, exatamente como o de agora, criando uma máquina de gerar renda que é vitalícia, que é para sempre, que não depende de inflação, não depende de taxa de juros e você não vai perder ela por alguma coisa que aconteça, uma vez que você esteja diversificado, é isso que muda a realidade. É isso daqui. O resto é firulinha para quem quer o superficial, para a corretora te empurrar um CDB, ganhar um spread em cima, ela fica feliz porque ganha dinheiro seu e você fica feliz porque acha que é esperto ganhando 14% ao ano em um CDB de banco ruim. Basicamente para isso que funciona. Ficou claro? Vocês conseguiram enxergar essa lógica? Que não adianta, se você quiser pensar, a não ser que você fale assim, Matheus, eu não quero não, eu tenho 10 mil e eu quero daqui a 2 anos ter 11 mil. Tá tudo bem. Eu tenho 100 mil, eu só quero daqui a 2 anos aqui ter 110. Então só quero não perder o dinheiro aqui e deixar parar. Tudo bem, a escolha é sua. Não tem absolutamente nenhum problema e tá tudo certo, isso daqui não é para você. Agora, quero alcançar uma tranquilidade, um conforto financeiro ao longo do tempo através de trabalho e mais investimentos. Aí esquece, não é CDBzinho que vai fazer isso. São ativos de renda variável a bons preços acumulados ao longo do tempo. Tranquilo? Fala para mim, por favor, se ficou extremamente claro, o que a gente tira desse gráfico aqui e se a partir dele a gente pode seguir. O resto que eu vou mostrar aqui para vocês de contexto é só para complementar. A base é todo esse gráfico aqui. Podemos? Podemos ir para a próxima? Manda pra mim se ficou extremamente claro. O pessoal tá chegando um pouco atrasado aí. Quem está chegando atrasado, não se preocupe. A gente está simplesmente na parte do contexto, mostrando que a gente está no segundo menor preço em relação a dividendo, ou seja, o segundo maior pagamento de dividendo da história dos FIIs e a maior diferença de rentabilidade entre FIIs e IPCA. Simples assim. Beleza? Se entenderam, matamos o contexto. A gente já vai para a próxima. Por quê? Porque na sequência, aqui está um resumo. Maior dividendo da história, um dos maiores, o segundo maior é a maior diferença em relação ao IPCA. E aqui é só um complemento, caso vocês não acreditem em mim. Matheus, eu não caio nesse papo seu aí não. Eu acho que isso não faz sentido, que você está inventando essa história. Tá tudo bem. Onde tem sardinha ingênua, tubarão vai estar lá também. Onde tem a manada achando que está arrasando, saindo dos FIIs e indo tudo para renda fixa, você pode ter certeza que vai ter banco e fundo estrangeiro extremamente grande que entende como os investimentos funcionam fazendo isso daqui. Simples. Onde tem sardinha ingênua indo de um lado para o outro sem saber o que está fazendo, vai ter os tubarões. Então não precisa acreditar em mim não, acredita no dinheiro. O famoso follow the money, né? Uma expressão que usam muito nos Estados Unidos, que é siga o dinheiro. Ninguém está fazendo isso daqui à toa, né? Claro, tranquilo. E isso daqui, alguém falou que 5 bilhões é mixaria. 5 bilhões para o mercado de FII é um montante, é um caminhão de dinheiro. O mercado de FII é muito pequeno, tá? O mercado de FII é extremamente pequeno. Para alguém injetar 5 bilhões, o patrimônio líquido de um dos maiores FIIs é 5 bilhões. É como se comprasse um FII inteiro. É um valor
Gigante isso daqui. Isso aqui foi simplesmente um mês. Perfeito? E aí, só para terminar toda a análise de contexto, é que tudo isso que eu expliquei não é novidade. Não é uma coisa que aconteceu agora e é um fenômeno que a gente nunca viu. Não. Exatamente o contrário. Isso sempre se repete. É a mesma coisa, sem tirar nem pôr. É porque a gente que tem memória fraca. Mas aconteceu exatamente a mesma coisa nas últimas 4 fases de alta e baixa de juros. Ó, lá quando a gente pega da fase 1, que foi lá de 2011 a 2013, você teve a taxa Selic desabando, caindo de 11,25 para 7,25. Os FIIs valorizaram 60%. Na sequência, você teve a taxa Selic disparando, saindo de 7,25 exatamente para, próximo do que a gente está agora, de 14,25, ali no mesmo patamar. E aí os FIIs caíram 14,7. E aí volta de novo os FIIs, a taxa de juros a cair de 14 para 4,5, os FIIs valorizam 140%. E assim segue sucessivamente. Esse ciclo sempre aconteceu. Qual é a única característica diferente desse ciclo? Porque diferente, por exemplo, das ações, que tem também as suas variações e tem a sua correlação ali negativa com a taxa de juros, é que os FIIs, eles têm uma característica extremamente interessante, principalmente para quem procura segurança, que é a seguinte: independente dessa variação, independente se os FIIs estão se valorizando ou desvalorizando, se a cota do FII está subindo ou está caindo, independente disso, você tem uma constância nos dividendos. Isso daqui é o meu histórico de dividendos só dos FIIs. Proventos vindos somente dos FIIs. Tudo está filtrado aqui, só FII. Isso daqui é tirado direto da B3, tá? Da área do investidor da B3. Não é de nenhum aplicativo, de preencher nada na mão. Não, é direto da Bolsa de Valores. Esse daqui é o montante que eu recebo no último ano, né? De março de 2024 a março de 2025. Não teve nenhum mês que teve alguma queda relevante na minha renda passiva. Nenhum mês. Pelo contrário, tem alguns meses que tem uma alta por ter vendido algum imóvel, alguma coisa, como foi ali em janeiro. Em janeiro venderam alguma coisa que subiu para 24 e pouco. E aí depois, estável. Eu não estou investindo em FII porque eu estou com um montante maior do que a porcentagem da carteira. Por isso que não está aumentando o valor também nos últimos meses, porque está estável. Meus últimos aportes foram no exterior e no Brasil, porque eu botei muito em FII e eu estou acima da minha porcentagem que eu devia ter. Então eu não estou aportando. Mas, maior queda em 2024. Perfeito. Terminei o ano recebendo 23 mil, sendo que eu comecei investindo 13. Mas nesse último mês caiu 3%. Beleza. Recebi exatamente a mesma coisa, nem um centavo a menos. 23.300, por exemplo, no mês de março, que nem acabou indo. Está claro? Então tem essa diferença. Quando você tem uma variação na cota ali do FII, não varia a renda passiva que você recebe. Isso é bom para iniciante. Por quê? Porque iniciante se desmotiva quando tem uma queda nos investimentos. Você compra uma ação, caiu 15%, você fala, isso não dá certo, vou vender e vou tentar outra coisa. Com FII é muito mais difícil você fazer isso, porque você bate o olho e fala assim, opa, caiu 15%, mas o que eu estou recebendo de provento, mesmo que seja um valor pequeno, mesmo que seja R$10, que seja R$15, porque eu estou só começando, se manteve. Então, caramba, tem uma coisa que funciona aqui e é exatamente isso que eu quero focar na renda passiva e não na variação de um mês para o outro, porque não faz nenhum sentido olhar. Tranquilo? Entendendo isso, resumão do contexto para a gente poder seguir agora sim para a parte prática. A gente tem um ativo que gera renda passiva todo mês, ele é isento de imposto de renda, um detalhe que eu citei aqui anteriormente, diferente, por exemplo, do CDB que você vai pagar um valor de imposto considerável sobre a rentabilidade, aqui não, 100% da renda vem para você isento, inclusive se foi cogitado, está na reforma tributária, taxar, já tiraram, não durou nada e já falaram que não vai ser taxado. Na sequência, é ideal para iniciante, por conta dessa menor variação que as ações. Tem uma ótima rentabilidade histórica, é muito próximo do Ibovespa, que são as ações, só que com uma estabilidade maior. E a gente está em um dos melhores momentos do ciclo, não segundo eu, mas segundo o próprio número. Um relatório da própria XP, que mostra que a gente está no segundo maior dividend yield da história, desde quando o IFIX, que é o índice dos FIIs, foi fundado. Perfeito? Fale para mim se ficou extremamente claro o contexto e bora para como funciona um FII e assim selecionar os melhores. Bora! Pessoal, deixa eu dar um adendo aqui, é muito rápido. Alguém está falando de XP, porque eu mostrei o relatório da XP, vale a pena investir em FII na XP? Eu devia ter feito um vídeo
Eu não consegui porque eu tô focado 100% nos alunos que estão entrando agora. A gente abriu essa turma agora, então tô lá acompanhando tudo o suporte. O nosso tempo médio de resposta do suporte na primeira semana foi de 23 minutos, de segunda a domingo, o tempo médio, pra vocês terem ideia. Então a gente tá possesso para todo mundo conseguir botar tudo, ter resultado, enfim. E eu acabei não gravando um vídeo sobre a XP. Saiu uma notícia da XP, um fundo exterior acusou a XP de alguma coisa. Mas entendam o seguinte, só pra gente tirar esse elefante aí da sala que estão falando disso. E pra mim é bom, né? Porque eu sempre bato na XP, então daria pra fazer um vídeo, né, criando um espetáculo. Mas não vou fazer isso não vou me aproveitar quando isso acontece não. Eu vou explicar de uma maneira muito objetiva, tá? Muito simples. Que a gente tem o seguinte, a XP ela usa uma manobra fiscal para pagar menos imposto. Basicamente é isso. Um fundo americano olhou e falou assim, opa, isso daqui tá esquisito. Porque não conhece a jabuticaba, que é o tributário brasileiro. Falou, isso daqui tá esquisito, e a XP falou, tá esquisito, mas é uma manobra aqui pra gente pagar menos imposto. Tudo bem. Matheus, eu acho que tem mais coisa aí, eu acho que a XP não é segura. Presta atenção em uma coisa que é extremamente importante, tá? É só a conclusão, porque a gente não vai se aprofundar, porque isso não é assunto da aula. A corretora que você investe, ela é só um intermediário. Você tá aqui, a bolsa tá aqui. Ou o tesouro direto tá aqui. Se for renda fixa, o tesouro direto. Se for renda variável, aqui é a bolsa. Tá? A corretora tá aqui no meio. Beleza? O que você faz? Você manda o dinheiro para a corretora e compra uma ação. Ou você manda o dinheiro para a corretora e compra um título de renda fixa, um tesouro Selic, um tesouro IPCA. Quando você faz isso, acabou o risco ligado à corretora. Não tem mais. O seu dinheiro não está na XP. Está aqui no investimento. Ou na bolsa, ou no tesouro direto. Entendem isso? Se você tiver R$1 milhão investidos pela XP, você usou a XP para investir R$1 milhão. Se a XP falir amanhã, sabe o que vai acontecer com esses R$1 milhão seu? Nada. Vai ser transferido para outra corretora ativa. Simples. Porque o dinheiro ele não está ligado à corretora. A corretora é só um veículo de passagem. A sua corretora está em ativos. A não ser que você invista em fundo de ação, em fundo de previdência, em fundo de renda fixa, em CDB. Aí está ligado a XP. Mas aí, meu amigo, por falta de aviso não vai ser, né? Aí quem está ainda nisso depois de ter assistido a jornada ou já ouvir qualquer aula minha aqui, aí não vai ser eu que vou convencer do contrário. Aí você corre o risco que for, porque o seu risco está na instituição financeira. Se você tem um CDB ligado a ela, que ela é o emissor, se você tem um fundo, que ela é o gestor, aí você tem risco. Fora isso, é só um intermediário, você está extremamente seguro através de um órgão regulador aqui em Bolsa ou Tesouro Direto. Perfeito? Tranquilo, né? Simples de entender. Só para tirar esses comentários de XP que estava aí no chat, alguém, um ou outro falando, espero que tenha ficado claro. Dá um gole aqui na minha... Eu peguei a garrafa de propósito, a Minalba, só para quem participou do sorteio. E pra gente seguir. Show? Vambora então, chegando agora, vai se acomodando que você vai entender. Por quê? Você que está chegando agora, chegou um pouco atrasado, você não perdeu muita coisa no sentido de prática. Por quê? Você perdeu algo que é extremamente importante, que é te elucidar o porquê é extremamente importante investir em ativo de renda variável exatamente nesse momento. Talvez seja uma das coisas mais importantes da aula, mas isso você consegue pegar depois reassistindo o replay. A partir de agora é prática, direto ao ponto para selecionar os melhores FIIs. Você já sabe que o risco não está na XP, já sabe ali de momento e de contexto, então a gente pode descer além. Como a gente vai fazer isso? Primeiro, como funciona um FII? Isso daqui é a base para a gente selecionar os melhores, então eu só preciso te dar um panorama de maneira simples e objetiva. Eu vou passar aqui de maneira muito rápida essa imagem e vou resumir em uma frase no final, que é só o que vocês precisam saber de FII. Simples assim. Funciona da seguinte forma, vem comigo. O FII, em primeiro lugar, é um ativo, que é isso que está ali no centro. Ativo nada mais é do que algo que tem um investimento inicial, a partir desse investimento inicial ele gera mais renda ao longo do tempo. Isso é um ativo. Então um imóvel é um ativo, uma ação é um ativo, um título público é um ativo e assim por diante. Então um FII nada mais é do que um ativo. Perfeito? Esse ativo em específico, ele gera essa renda ao longo do tempo investindo em imóveis. Então ele tem a segunda característica. Por lei, e o FII ele é um ativo regulamentado, ele tem toda a sua lei estruturada, sendo regulamentado pela Comissão de Valores Mobiliários, e ele tem que, obrigado por lei, a investir somente em imóveis. Pelo menos 95% do seu patrimônio, o resto pode estar parado em conta para alguma compra de um imóvel no futuro, ele pode deixar parado ali em um título público, por exemplo.
mas quase a totalidade do seu dinheiro tem que ser investido em imóvel. Então o FII é um ativo que investe em imóvel. Tá? E você consegue comprar uma cota desse ativo e, consequentemente, uma cota desses imóveis através da Bolsa de Valores, que é aqui. Basicamente, todos esses imóveis estão dentro do ativo, o ativo é dividido em várias fatias e é vendido na Bolsa. Você compra uma fatia e tem direito ao aluguel que vem de parte desses imóveis aqui. Basicamente é isso. E agora que começa o ciclo virtuoso. Por quê? Porque uma vez que um FII é um ativo que investe em imóvel, e ele faz isso, ponto importante, através de uma gestão profissional, o que significa? Você tem um administrador do FII, você tem uma instituição que toma conta e que compra esses imóveis, que cobra os inquilinos, que elabora os contratos e assim por diante. Então você tem ali um intermediário no meio e não tem como ser diferente, né? Não tem como a gente ir lá em São Paulo e comprar um prédio na Faria Lima. Então, nesse caso, o intermediário é indispensável. Nesse sentido, os imóveis pagam aluguel para esse FII, para esse ativo. E, como última etapa, esses aluguéis são distribuídos para você, como investidor, proporcionalmente ao número de cotas que você tem. Ponto. É só isso. Olha só, em resumo, você precisa saber de uma frase para entender o que é um FII. É um ativo que investe em imóveis através de uma gestão profissional. É só isso. E como consequência, ele te gera uma renda passiva que é proporcional ao aluguel pago desses imóveis todos os meses, isento de imposto de renda. Simples. Por que ele gera renda passiva e não é um talvez, como é nas ações? Nas ações, uma ação pode pagar dividendo ou pode não pagar. Pode ser uma ação de crescimento que fica 10 anos sem pagar dividendo. No FII, isso não existe. Por quê? Porque, mais uma vez, o FII, por ser regulamentado, ele tem uma obrigação de distribuir, no mínimo, 95% do seu resultado financeiro aos seus cotistas. O que significa? Entrou o dinheiro do aluguel nos FIIs, ele é obrigado a te pagar uma parte desse aluguel, 95% dele. Então não tem essa, eu vou investir em FII, mas não sei se vai me pagar. Não, é por isso que gera isso daqui. É por isso essa constância, porque é obrigado por lei. Todos os meses cai religiosamente um valor na minha conta vindo desses FIIs. Tranquilo? Simples de entender o que é o FII, né? E aí, olha só. Se a gente entende que o FII é um ativo que investe em imóvel através de uma gestão profissional, nós conseguimos concluir de maneira quase que intuitiva que se eu quero selecionar um bom FII, basta eu escolher um bom ativo que tenha bons imóveis e uma boa gestão. Porque é isso que um FII é. Entende a diferença? Eu não quero escolher, e aqui é fundamental para você entender o que a gente vai fazer na prática na planilha. Eu não quero escolher aquele código que pagou mais dividendo no último mês. Isso não serve para absolutamente nada. Se você escolhe um FII olhando para quanto de dividendo ele pagou e mais nada, você está entrando em uma furada que você não faz a menor ideia. Por quê? Porque pode ser que um FII está pagando muito dividendo aqui, mas é um contrato atípico que está prestes a encerrar, e aí quando ele encerra, a partir daqui não está pagando mais quase nada. Pode estar pagando valor alto aqui por um imóvel que já está à venda e já vendeu, já até distribuiu e está recebendo as parcelas, e aí 2 meses depois passa a não pagar. Ou seja, é frágil. Você olhar um código e quanto ele subiu ou quanto ele caiu, quanto ele pagou de dividendo em 6 meses, quanto pagou no último mês, isso não te mostra absolutamente nada. Porque um FII, ele não é um código com númerozinho 11 no final que paga uma renda passiva. Não é isso. É realidade. O FII é um ativo que tem uma carambada de imóvel dentro deles e que esses imóveis são administrados por uma gestão profissional. Então a gente não pode ser leviano de ficar olhando o númerozinho e achando que está fazendo alguma coisa. Não, você está especulando, você está apostando, está indo na aba de alguém que também acha que está investindo em FII. Você investir de fato em FII é você observar, opa, como é a característica desses ativos? Quais são os bons ativos? Como eu sei que aqui dentro tem bons imóveis? Está diversificado, com bons inquilinos? E, mais do que isso, se tem uma boa gestão. Qual é o histórico de quem faz a administração desse FII? Quais são as taxas, por exemplo, que essa administração cobra? Porque como tem um intermediário, tem uma taxa, mesmo que pequena, mas tem. Isso daqui que você olha. Por quê? Porque o dividendo, ele é a consequência. Você investir olhando para a consequência é assinar seu atestado de ter feito besteira. Você vai investir olhando para a causa. A causa é ser um bom FII. Aí sim você colhe a consequência, que é, ao longo do tempo, ele te pagar bons dividendos.
Está claro? Pelo menos essa é a minha forma, baseada em evidência, de selecionar bons ativos. Ah, Matheus, mas eu conheci um guru que ele escolhe FII analisando o gráfico por qual que mais subiu nas últimas 2 semanas. Aí, meu amigo, recomendo você virar as costas e botar a mão no bolso para ver se a carteira ainda está lá. Perfeito? Então, o que a gente vai fazer a partir de agora? Se eu já sei que a gente vai olhar ativo, imóveis e gestão. Destrinchando esses 3 pilares dos FIIs, a gente chega em basicamente 10 fundamentos dentro da metodologia investidor de verdade, sendo que todos esses fundamentos têm uma correlação com o FII apresentar mais resultado ou menos. O que significa? Todos os ativos aqui, todos os fundamentos aqui, quanto melhor eles forem, maior a chance do FII performar bem. Tudo isso não é baseado no que eu suponho, é baseado em evidência, em um estudo que a gente fez, olhando mais de uma década no nosso centro de pesquisas, inclusive comandado pelo professor Marcelo Rigg e pela professora Fernanda Miller, 2 doutores, professores doutores na área tanto de finanças quanto de dados, onde a gente analisa exatamente a eficácia de todos esses critérios aqui. Então tudo que a gente vai ver aqui a partir de agora, basicamente são filtros onde eu vou eliminar os FIIs ruins para no final sobrar somente os melhores baseado em evidência, que tem a maior chance de crescer ao longo do tempo e de gerar cada vez mais renda passiva de maneira extremamente segura. Simples assim. Perfeito? Podemos? A gente vai fazer isso através do método Davi, que para quem já assistiu a jornada, já sabe como ele funciona, já vai saber de cor e salteado, mas para você que não assistiu não tem problema, porque eu vou explicar aqui rapidamente como ele funciona e você vai compreender sem absolutamente nenhum problema. Manda inclusive para mim, quem aí participou da jornada, quem estava presente lá e viu a nossa aula de selecionar as melhores ações, manda um eu no chat, por favor, para eu saber que você estava presente lá. E para a gente poder partir para a nossa planilha de ouro. Podemos? Vocês estão num papo paralelo aí. Vocês estão num papo... Tá parecendo que a galera da turma do fundão, num papo paralelo, falando de corretora, que não tem nada a ver com a aula. Mas, quem não tava, manda um não tava, só para eu saber. A maioria tava presente mesmo, né? A grande maioria tava presente. Tudo bem, então olha só. Como a grande maioria estava presente, eu acho que a reação de vocês, ao ver isso daqui que eu vou mostrar, vai ser familiar, né? Eu acho que vai ser familiar. Deixa eu ajustar aqui. Deixa eu botar o chat de vocês aqui para o lado. Porque eu acredito que vai ser bem familiar. Se você estava presente. Tem um ou outro que não estava, mas não tem problema, tá? Se você não estava, você vai entender também. Mas olha só, essa daqui é a nossa planilha de ouro dos FIIs. Tá bem familiar, né? Vocês batem o olho aqui, vocês já lembram dela, né? Eu vou colocar o meu rosto aqui para baixo, para não tampar ali em cima, que é importante. Aqui não vai mostrar nada de importante não, porque dá para eu subir aqui e mostrar. Mas conseguiram ver aqui a nossa planilha, né? Deixa eu explicar como ela funciona para você que não estava presente na aula durante a jornada. Aqui a gente tem o seguinte, essa daqui é uma tabela que é muito simples, tá? A gente tem nessa primeira coluna o código de todos os FIIs listados na bolsa. Então eu tenho a ABCP, o ALZC11, o APXM11 e assim por diante. Todos os FIIs listados da bolsa, eles estão aqui, inclusive está em ordem alfabética. O código de um FII, que é o que determina a nomenclatura, a identificação dele, é sempre 4 letras e um 11 no final. Perfeito? Então, o ABCP11 é um FII. Lá embaixo, HDOF11 é outro FII. E é tudo assim, ó, KNCR11, o KNRI11, KNIP11. Então, tudo são 4 letras e o número 11. Logo, cada um desses aqui é um FII diferente. Quando você for comprar esse FII na corretora, você coloca exatamente esse código aqui. Então é a identificação dele. Perfeito? Nas outras colunas, o que nós temos são os fundamentos. Alguns dos que eu citei anteriormente. Então a gente tem, por exemplo, tipo de fundo e segmento, que está relacionado ao ativo. A gente tem escala, que também está relacionada ao ativo. A gente tem a parte de gestão com o tempo de listagem. A gente tem o administrador, a gente tem o dividend yield para olhar no final. E tudo isso é respectivo à linha do FII. Então, por exemplo, aqui no ALZT11,
ele não tem o tipo de fundo determinado, ele é do segmento de títulos e valores imobiliários, tem 21 milhões de patrimônio líquido, tempo de listagem de 5 anos, o seu administrador é o BTG e ele teve o resultado de 0, que está aqui embaixo. Isso daqui são as informações em relação ao ALZT11. Tranquilo? Assim por diante. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, eu vou abrir até uma imagem. Para ficar, que vocês vão lembrar também. Vamos ver se vai dar nostalgia em vocês aí também. Nostalgia de uma semana não deu nem tempo, né? Mas vamos ver se vocês se identificam com essa daqui também. Para quem estava presente na jornada, vou disponibilizar a planilha no final, tá? Eu não sei, é amanhã na verdade, tá? Mas para quem ficar até o final, para receber a senha aí da planilha. Perfeito? Grande ACT, seleção... Alguém falou de seleção. Seleção brasileira não paga dividendo. Ó, essa aula vai ser tão rápida que vocês vão conseguir até assistir a seleção. Fica tranquilo. Vocês vão assistir a seleção recebendo uma renda passiva, já com a carteira pronta. Olha que maravilha. Né? Vai ser perfeito. Vocês vão terminar essa terça perfeito. Vocês lembram dessa imagem aqui? Tranquilo, né? Por quê? Para quem não entende, nós vamos chegar nos 20 melhores FIIs através desses 3 passos aqui. A gente vai classificar de acordo com cada critério, marcar aquilo que a gente quer tirar e filtrar, restando assim só os bons FIIs. Basicamente é isso. Para quem não lembra, né, o método Davi, que é essa estátua associada aqui do lado, é uma analogia à escultura de Michelangelo, quando foi perguntado como esculpiu Davi no mármore, ele falou, o Davi já estava ali, eu só tirei o que não era Davi. Basicamente o que a gente vai fazer aqui é, dessas carambada de FII, vamos contar aqui quantos tem? Ó, tem muito FII aqui, hein? Desse total de 372 FIIs, a gente vai eliminando o que não é Davi até chegar nos 20. Simples assim. Podemos? Vambora então, porque aqui vai ser express. Vai ser muito rápido. Porque é o seguinte, como vocês já viram a jornada, já é até simples de explicar e aplicar. Eu só vou dar uma observação aqui antes da gente começar na prática. Vão ser 2, na verdade. Primeira é, presta atenção 100% na planilha agora. Esquece chat, esquece seleção, esquece qualquer coisa por 10 minutos. E presta muita atenção aqui, porque eu vou fazer o passo a passo junto com vocês. Perfeito? Para você poder replicar depois, que eu vou te dar essa planilha, eu vou te dar a senha dela, tudo no final da aula. Tá bem? Além disso, um segundo ponto é, para não precisar ficar explicando todas as vezes. Todos os critérios que eu vou usar aqui, quando eu for filtrar, marcar e filtrar, classificar, filtrar e marcar, todos os critérios é basicamente baseado em evidência, porque a gente entendeu, observou, olhando para o passado, que quando a gente elimina FIIs que são abaixo desse critério, a nossa rentabilidade média dispara e a gente escolhe FIIs que são muito melhores do que a média do mercado. Então é basicamente o ponto de equilíbrio que a gente encontra. Perfeito? Você vai entender melhor logo agora no primeiro filtro que a gente vai usar. Vem comigo. Simples e direto. Olha só. Lembrando, tá? O pessoal está perguntando de plataforma. Quem é aluno tem uma planilha até mais completa que essa. Tá? Tem algumas colunas a mais, tem o ranking dos FIIs. Então isso daqui é para você que está chegando e que não é aluno principalmente, vai fazer melhor uso. Se você é aluno, vai lá na plataforma que tem inclusive o ranking dos FIIs. Enfim, um pouco mais aprofundado, porque esse daqui eu faço o mais rápido possível. Mas vem comigo aqui, olha só. Presta 100% de atenção aqui, fechei o chat, tá? Não tô vendo o chat mais, já minimizei ele aqui. Eu vou estar vendo só a planilha, então não vai adiantar muito vocês falarem aí, por isso que foca 100%. O que a gente vai fazer? Vamos começar pelo primeiro critério, que é o tipo de fundo. O tipo de fundo representa nada mais do que qual é o objetivo daquele FII. E eu tenho alguns tipos de fundos, que são, por exemplo, fundo de desenvolvimento, onde esse FII tem como objetivo comprar o terreno, desenvolver esse imóvel para depois vender, por isso é desenvolvimento. Eu tenho fundo de fundo, que é um FII que investe em outro FII, então é aquela bonequinha russa, né? Uma boneca dentro da outra, que só pelo nome vocês já sabem que provavelmente a gente tira. O híbrido que é em 2 desse tipo. Outro, como o próprio nome diz, é que não é definido. FIIs de papel são extremamente importantes porque eles, ao invés de investir diretamente no imóvel físico, ele compra contratos de aluguel. Então ele compra o direito de receber aluguel, que é tão bom quanto, tá? Só tem umas características diferentes. Só para explicar de maneira geral, é como se fosse o seguinte. Imagina que eu tenho um galpão lá no Rio de Janeiro.
E aí eu aluguei esse galpão por 20 anos para a Amazon. E a Amazon assinou um contrato comigo e falou, pelos próximos 20 anos eu vou te pagar 10 mil por mês ajustado pela inflação. Eu falo, beleza, eu tenho esse contrato em mãos. Vem um FII e fala assim, Matheus, você quer vender esse contrato para mim? Eu te pago o montante agora, só que eu que vou ter direito a receber o aluguel da Amazon corrigido pela inflação. Isso é um FII de papel. Ele compra esse direito de receber aluguel. E é bom, tá? Normalmente ele paga mais dividendo até que a média, porque, enfim, como não tem a valorização do imóvel, o dividendo dele normalmente é maior do que a média dos FIIs. Tá bem? Então serve bem também, já adiantando. Mas voltando para cá, os outros tipos são de tijolo. FII de tijolo é o clássico, é o que a gente mais vai ter na carteira, que são os imóveis em si. É quando você já tem um imóvel pronto, esse FII vai lá, compra o imóvel, às vezes até já com o inquilino, tudo organizado, e esse inquilino já começa a gerar renda passiva ao longo do tempo. Ele não desenvolve isso, ele não investe em outros fundos, ele não compra contrato, não. Compra um imóvel pronto, já gerando uma renda passiva. É o que a gente mais vai ter na carteira, porque é o que faz mais sentido. Perfeito? O que a gente observou? Fazendo toda a análise baseada em evidência, que existem alguns tipos de FII que apresentam um resultado consideravelmente inferior à média, e que aí não faz sentido a gente manter na nossa análise. Quais são eles? Vem comigo, porque agora a gente vai para o primeiro passo lá do classificar, para entender quais são os que a gente quer retirar. Eles são os seguintes. Primeiro de todos, fundo de fundo. Fundo de fundo é uma atrocidade. Não faz sentido um FII investir em outro FII. Você paga a taxa 2 vezes. Se você sabe investir em FII, você não precisa de um fundo para fazer isso. Então ele já é eliminado. Fundo de desenvolvimento tem um risco muito alto. Ele executa a função de incorporação, que é construir o imóvel para encontrar inquilino, gera um risco muito alto e o retorno não é adequado a esse risco, logo a gente exclui também. Se não tem nem classificação, um abraço. Também não tem nem condição da gente analisar. Se a gente quer os melhores, não tem como escolher um que é simplesmente indefinido. E por último, que é a mesma caso do anterior, é outros. Outros também extremamente abrangente, pode ter coisa muito ruim ali dentro. Como nós não queremos correr o risco de ter algum FII ruim dentro, nós queremos somente os 20 melhores, esse tipo de FII também vai ser eliminado. Perfeito? Então qual é o primeiro passo que eu vou fazer aqui? Eu selecionei todos os tipos de FII que eu quero eliminar, que eu quero tirar do meu bloco de mármore. E aí eu clico em OK. Quando eu faço isso, percebo que está só os que eu quero eliminar aqui, né? Posso até abrir mais aqui, ó. Aqui está fundo de desenvolvimento. Na verdade, deixa eu voltar, senão vai distorcer tudo ali em cima. Mas dá para ver que é fundo de desenvolvimento, outro risquinho, são todos que eu quero eliminar. Correto? O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o passo 2, que é marcar esses que eu quero eliminar. Como eu faço isso? Eu venho lá desde o começo, ó, por todos aqui são os que eu quero eliminar, né? Eu seleciono até o final, todos esses que restaram aqui, e pinto eles de vermelho. Aqui em cima, eu venho nesse potinho de tinta aqui, venho em vermelho e pintei ele de vermelho. Pronto. Já fiz a marcação, que é o segundo passo. Qual é o último passo? Eu quero eliminar esses que eu pintei de vermelho. Eu quero filtrar. Como eu faço isso? Primeiro de tudo, eu vou tirar o filtro que eu já pus. Então eu venho aqui em cima, ó, classificar e filtrar e boto para limpar esse filtro. De novo, eu estou fazendo aqui o passo a passo, eu vou repetir ele para todos esses critérios. Mesmo se você não entender de primeira, eu vou fazer de novo. Tá? Eu vou fazer de novo e você vai entender. Pode ficar tranquilo. Ah, Matheus, eu vi aqui, tá muito rápido, eu não consegui pegar. Tá tudo bem, eu vou repetir em vários critérios e você vai pegar ao longo do tempo, que é basicamente repetição. Tá bem? Mas olha só, eu vou vir aqui em cima e vou limpar o filtro. E aí a planilha voltou para o começo, ó. Só que um detalhe, todos os FIIs que eram para ser retirados já estão marcados aqui. Já estão pintados de vermelho. Logo, o que eu posso fazer agora? A última etapa, que é filtrar. Eu venho aqui em cima, clico aqui em código do fundo, clico aqui nessa setinha, venho em filtrar por cor e seleciono sem preenchimento. Só isso. E agora eu tenho só FIIs do tipo papel, tijolo ou híbrido. Eliminei todos os que tinham potencial de ser ruim. Tá claro? Extremamente simples. Eu venho aqui, seleciono os tipos de FII que eu quero eliminar, ou seja, eu classifiquei, depois eu pinto os FIIs que eu quero eliminar de vermelho, eu marquei, e por último eu limpo o filtro e filtro por sem preenchimento. Filtrei, e aí só sobram esses. Tranquilo? Bem simples, né? Matheus, não entendi, como o Luiz Fernando disse, não peguei.
Tá tudo bem, Luiz, a gente vai fazer o próximo bem devagar para você conseguir acompanhar, assim como absolutamente todo mundo. E fica tranquilo, tá? Porque é o normal, é a primeira vez que você tá vendo isso, não tá acostumado com Excel, então fica tranquilo que eu vou fazendo passo a passo para absolutamente todo mundo entender. Por quê? Porque o segundo critério é segmento de atuação. Enquanto o tipo de FII descreve o objetivo daquele FII, o segmento ele é mais específico, ele descreve em que o FII vai investir. E aí o FII pode investir, por exemplo, em hospitais, ele pode investir em hotéis, em lajes corporativas, em logística, somente em imóveis residenciais, em shopping e assim por diante. Ou seja, aqui é mais específico. Perfeito? O que a gente vai fazer? Nós também percebemos que alguns segmentos em específico, eles possuem um retorno ajustado ao risco pior do que a média. E nós vamos selecionar exatamente esses segmentos para eliminar. Quais são esses segmentos que nós iremos escolher aqui para eliminar? Eu vou primeiro desmarcar todos, né, para selecionar só os que eu quero eliminar. Primeiro, hospital, risco elevado, quando tem inadimplência, o despejo é quase improvável juridicamente, então é muito complexo, gera confusão. A gente não quer confusão, a gente quer paz nos investimentos. Hotel, extremamente sazonal e quando se olha a média ao longo de todo o ano, acaba performando de maneira inferior aos outros segmentos. Outros, eu também não quero outros, eu quero os melhores. Outros é um pacotão que pode estar qualquer coisa ali no meio, então não faz sentido, porque não tem como fazer uma análise estatística. Residencial, também tchau. Porque eu não quero pessoa física como inquilino. De novo, eu não quero confusão. Normalmente, quando tem confusão, tem mais risco sem ter um retorno bom ajustado. Então, eu quero a paz, o simples. Bons inquilinos, que são pessoas jurídicas, em segmentos que são bons. Então, são esses que eu quero eliminar. Eu quero eliminar hospital, hotel, outros e residencial. Só isso. Quais restam aqui se eu for fazer isso? Vai restar híbrido, que pode ser dois bons, então a gente precisa manter, é diferente de outros, que pode ter qualquer coisa ali no meio. Laje corporativa, que é muito bom, imóveis AAA com inquilinos extremamente consolidados. Logística, que também é maravilhoso, só tende a crescer, porque quanto mais tem e-commerce, mais galpão logístico precisa para essas grandes corporações como Amazon, Magazine Luiza, Mercado Livre e assim por diante. Shopping também é muito bom, mesmo que você não acredite em shopping ou não vá mais, é algo cultural no Brasil. FII de shopping recebe parte do estacionamento, parte do lucro das lojas, então é extremamente bom, principalmente quando a economia fica aquecida. E títulos e valores imobiliários nada mais é do que o FII de papel que eu citei inicialmente, naquele tipo de FII, que são os FIIs que compram contratos. Perfeito? Mas voltando para a nossa sequência, o que eu fiz com isso daqui? Hospital, hotel, outros e residencial. Eu fiz a primeira parte, que é classificar, para selecionar esses FIIs. Só para já responder uma mensagem no chat, eu abri o chat rapidamente para minimizar de novo, e apareceu uma mensagem do Marcelo falando: de onde você tira essas planilhas, Marcelo? Só para te responder rapidamente, a gente tira do Economática, que é a maior fonte de dados sobre investimentos do mundo. A gente retira todos os dados de lá e consolida eles com a nossa equipe de dados, dentre aqueles dados que são necessários e importantes. Perfeito? Mas volta para a sequência aqui. Por quê? Porque eu classifiquei. Classifiquei na sequência ali do que eu quero tirar. Agora eu vou marcar todos esses que eu escolhi que eu quero eliminar. Então eu venho aqui, seleciono todos até o final. Perfeito? Todos esses que são outros, residencial, hospital e assim por diante. E marco eles de vermelho. Qual é o último passo? Venho aqui, classificar e filtrar, limpar o filtro. Depois aqui, clico no filtrozinho, aqui na setinha para baixo, filtrar por cor, sem preenchimento. A mesma coisa. Simples. Exatamente o mesmo processo. Exatamente o mesmo passo a passo. E fazendo isso, eu já eliminei todo o FII que tem um tipo ruim e que tem um segmento ruim. Mas só isso não basta. Por quê? Cadê a água? Porque eu também quero eliminar, além de FIIs de tipos e segmentos específicos, eu quero eliminar FIIs pequenos. Porque, baseado em estatística aplicada, você tem que FIIs com patrimônio líquido maior possuem uma rentabilidade média superior à média do mercado. Tem toda uma explicação para isso, né? Eles atribuem, quando há pesquisa nesse sentido, eles atribuem porque é o mesmo custo diluído em uma estrutura maior, mas a gente não está ligando para isso. O que a gente quer saber é: FIIs com patrimônio líquido pequeno rendem menos futuramente. Então o que a gente vai fazer? A gente vai eliminar
FIIs que têm um patrimônio líquido inferior a 600 milhões, que é uma nota de corte que a gente encontrou, que faz restarem somente FIIs que, de fato, fazem sentido. O que a gente vai fazer para fazer isso? 3 passos. Eu vou classificar, marcar e filtrar. Como aqui é um filtro numérico, eu olhando para patrimônio líquido, não tem como eu ir selecionando cada um. Ah, eu vou selecionar aqui títulos e valores, vou selecionar híbrido. Não dá, porque são números diferentes. Então, qual é o passo a passo aqui? Aqui a gente classifica mesmo. Aqui a gente clica aqui na setinha e vai em classificar do maior para o menor. Cliquei aqui. Quando eu faço isso, eu tenho aqui na frente esse que tem maior patrimônio. Então, olha só, 7,3 bilhões de patrimônio, 5,5 bilhões de patrimônio. Lembra quando eu falei que investimento de um gringo é como se ele tivesse comprado um FII inteiro, sendo um dos maiores FIIs da bolsa. Por isso que 5 bilhões é muita coisa para FII. 4,5 bilhões, 4,4 bilhões e aí vai descendo. Eu quero chegar em 600 milhões. De 600 milhões para baixo, eu vou eliminar. Então eu continuo nessa lógica. 2,1 bilhões, 1,8 bilhão, 1,4 bilhão, 1,3 bilhão, 1,1, 900 milhões, 700, 618, opa, 529. Desse aqui para baixo, a gente vai retirar. Então a gente vem aqui, seleciona esse, vai até o final e pinta de vermelho. Exatamente a mesma coisa. Peguei aqui exatamente na linha do que eu quero eliminar, ó, que é o 529. Eu busco ele até aqui o nome e daqui para baixo, como todos aqui são menores, eu vou até o final e pinto de vermelho. Tranquilo? Até aí, a gente fez o passo 2, que é marcar. Qual que é o passo 3? Que vocês estão cansados de saber, porque eu já fiz aqui 3 vezes. Eu volto lá em cima, venho aqui no filtro, ó, classificar e filtrar, limpar. E aí venho na setinha de novo, filtrar por cor, sem preenchimento. Eliminei absolutamente todos os FIIs que tinham menos de 600 milhões de patrimônio. Ponto. Está claro? Simples, né? Até aqui, nós temos restantes 66 FIIs. A gente saiu de quase 400 para chegar aqui em 66. Tranquilo, né? Bora pro próximo? Porque agora ficou fácil. Como a gente segue na sequência? A gente vai para tempo de listagem. Por quê? Porque tão importante quanto o tamanho de um FII é o histórico do mesmo. Quanto mais tempo ele tem no mercado, maior é a segurança e o que a gente chama de rentabilidade prospectiva, rentabilidade média prospectiva, que é aquela rentabilidade futura esperada. Então o que eu quero? Eu quero FIIs que já tenham um bom tempo. Quando tem pouco tempo, ele está muito na euforia, com preço alto, porque está todo mundo olhando para novidade, e às vezes ele é extremamente arriscado, porque nem se deu tempo de provar ao longo do tempo. Em comparação a isso, você tem FIIs que têm mais anos de mercado e que são extremamente sólidos, e é exatamente esses que a gente quer. Para isso, o nosso filtro é ter no mínimo 5 anos. FIIs com 5 anos ou mais tendem a apresentar um retorno ajustado ao risco muito superior à média do mercado. Então é eles que a gente vai escolher. Para isso, a gente vai seguir, adivinhem o que? Algo completamente diferente, que é classificar, marcar e filtrar. Exatamente o mesmo passo a passo. Como a gente vai fazer isso? Primeiro ponto, classificar. Eu venho em tempo de listagem, que é o histórico desse FII, clico aqui na setinha, classificar do maior para o menor. E aí eu tenho 21 anos, 17, 16, 14, 13, 8, 7, 6... 5, opa, 4 anos eu já não quero mais. Então o que eu faço? Venho no 4 anos até aqui do lado e faço o passo 2, que é marcar daqui até o final. Pintei de vermelho. Logo, qual é o passo 3? Vou até lá em cima, classificar, limpar o filtro e aí venho de novo, filtrar por cor, sem preenchimento. E pronto, a gente já tem uma planilha que eliminamos todos os FIIs que têm menos de 5 anos. Ponto. Beleza? Quando a gente faz isso, já restaram somente 49 FIIs. Mas nós não queremos 49, a gente quer os 20 melhores. Então a gente vai agora para o indicador que é o mais importante de todos, que é o administrador. Por quê? Porque se um FII é um ativo que investe em imóveis através de uma gestão profissional, saber quem faz essa gestão é extremamente importante.
E no FII a gente tem uma estrutura que é o administrador e abaixo dele o gestor. Então nós percebemos que quando FIIs eram de determinados administradores em específico, eles tinham um retorno melhor e tinham uma segurança incomparável com a média do mercado. E aí a gente criou algo. Por quê? Porque todo mundo, absolutamente qualquer um que você vê falar de FII na internet, vai falar que administrador é extremamente importante. Olhar para o administrador ou para o gestor é muito importante para selecionar o FII. Mas ninguém fala que raios são os melhores administradores. Ninguém te fala. Fala que é importante observar os bons administradores, que é fundamental para escolher. Tá bom, mas quem são? Na prática. E é por isso que a gente resolveu mudar isso. E fazer o seguinte, criar um ranking. E esse ranking de melhores administradores, a gente não criou tirando da nossa cabeça. A gente se baseou em 3 critérios. Primeiro deles é se este FII, se esse administrador possui FIIs de qualidade. Então é a qualidade dos FIIs desse administrador. Se você tem um administrador que tem FIIs muito bons, que tem 15 anos de histórico e apresenta uma rentabilidade boa, um dividend yield constante e crescente ao longo do tempo, ele tem muito mais chance de nos outros FIIs também performar bem do que um que chegou por agora. Então o primeiro critério é a qualidade nos FIIs desse administrador. Mas isso não é o suficiente. Porque a gente viu que tinham administradores que tinham um FII de qualidade, enquanto o outro tinha 10 FIIs de qualidade. Então o segundo critério é a quantidade de bons FIIs. Então se aquele administrador tem bons FIIs, que ele faz a gestão, só que além disso ele tem uma carambada, ele já deu certo em um monte de FII, mais um ponto para ele. Ele fica mais à frente ainda no ranking. E aí entra o terceiro e último critério, que é o tempo. Porque tem bons administradores que têm FIIs de qualidade, que têm muitos FIIs, só que estão fazendo isso há 2 anos. Em contrapartida, tem alguns que têm FIIs muito bons, com uma quantidade gigante, só que atuam há 15 anos, com histórico gigantesco. Então, obviamente, esses que têm o maior tempo vão ficar na frente. Compilando esses 3 critérios, sem alongar, sem ficar de conversinha, eu apresento para vocês na prática o nosso ranking dos melhores administradores. Simples. Baseado exatamente nesses 3 critérios que eu coloquei aqui. Aqueles administradores que possuem os melhores FIIs em maior quantidade por mais tempo. Ponto. Aqui, de lambuja para vocês. O que a gente tem aqui na prática? A gente tem Banco Genial e Intrade DTVM, que são os administradores que possuem a qualidade melhor de FIIs, que são os FIIs que é da antiga Credit Suisse, que é o Banco Genial, né? Foram adquiridos ali pelo Banco Genial. Intrade DTVM é a gestora do próprio Itaú, tem uma carambada de FIIs que são muito bons. Na sequência, a gente tem Banco Fator e BRL Trust, que tem FIIs muito bons, só que numa quantidade bem menor. Esses dois são disparados, o que tem mais FIIs bons. Tem uma carambada. Se for ver aí, tudo que tem esse K na frente, normalmente é do Banco Genial. Tudo que tem ao contrário, né? O K na frente é do Banco Intrade DTVM e o H na frente é do Banco Genial. Então, para quem conhece de FII, o HGRE é do Banco Genial, o HGLG é do Banco Genial e aqui o KNRI, KNHRI tem o KNCR, tem uma carambada, né, da Quineia e do antigo Credit Suisse, que são os principais. E, por último, mas não menos importante, a gente tem o administrador XP. Por quê? Porque o administrador XP ele tem uma qualidade boa de FIIs, tá? Tem FIIs muito bons da XP, XPML, tem o XPLG, tem muitos FIIs muito bons. Porém, em uma quantidade boa também, antes de falar o porém, entretanto, em um tempo muito menor. O histórico da XP é bem mais curto. Tá? Enquanto esses dois aqui, os 4 primeiros na verdade, tem um histórico muito longo, a XP chegou a menos tempo no mercado, os FIIs ali normalmente tem 5 anos, não tem muito mais do que isso, porque a XP é uma empresa muito mais nova, então acaba por enquanto ficando aqui em terceiro lugar. Perfeito? Tem vários outros que são viáveis, que também têm FIIs bons, mas entendam que a ideia aqui, eu não quero saber quais são todos os FIIs bons da bolsa, eu não preciso disso, eu preciso dos 20 melhores. Então por isso, Matheus, eu tenho um FII que é da Rio Bravo. Tudo bem, tem FII bom da Rio Bravo. Eu tenho um FII que é da BTG ou da Coin Valores. Tudo bem, tem um ou outro FII bom da Coin Valores, do BTG. Mas, via de regra, se eu quero os 20 melhores, eu preciso me basear estatisticamente naquilo que representa a maior parte da população. Logo, são os melhores administradores. Beleza? Tranquilo?
Agora, olha que interessante. Se a gente sabe os melhores administradores, a gente pode aplicar o famigerado método Davi também no administrador, fazendo o seguinte. Eu vou selecionar aqui para classificar. Quando eu clico na setinha, aparece todos os administradores. Eu vou fazer algo contrário aqui, que é o seguinte. Como vocês já entenderam a lógica, vai ficar fácil de vocês entenderem o que eu vou fazer. Aqui eu vou até deixar um pouquinho para baixo aqui, para aparecer um pouquinho melhor. Que é, eu vou tirar a seleção só daqueles que eu quero manter. Entenderam? Eu só estou fazendo o inverso. Ao invés de eu tirar aqui e ficar selecionando todos que eu quero eliminar, eu vou deixar todos selecionados, já que eu vou eliminar a maioria, e vou desselecionar. Eu vou tirar a seleção só daqueles que são os melhores administradores. Porque aí os que restarem aqui, que são selecionados, eu vou eliminar. Tranquilo, né? Vamos fazer bem calmo, porque primeiro a gente tem, ó, Banco Genial, eu já vou tirar. E o Intrade DTVM, vamos procurar aqui, e Intrade DTVM. Tranquilo. Depois, Banco Fator e BRL Trust. Então aqui, Banco Fator, embaixo, BRL Trust. E por último, a XP. Eu vou lá até o final, aqui XP Investimentos. Tiro a seleção dela também. Então o que a gente tem aqui na etapa de classificar? Eu tenho todos selecionados, menos aqueles que são os melhores. E aí eu vou em OK. E aqui a gente tem os FIIs que são ok, tá? Tem um bom segmento, tem um bom tipo de fundo, tem um patrimônio legal, tem um tempo de listagem muito bom, né? Acima de 5 anos. Dividend yield também, da maioria deles está muito bom. Porém, ele é de um administrador que é não tão bom quanto os 20 melhores que a gente quer selecionar. E o que a gente vai fazer agora? A gente vem aqui, seleciona até o final e pinta de vermelho. Que foi o passo 2, marcar. Passo 3, eu venho aqui, classificar e filtrar, limpo o filtro. Depois aqui, filtrar por cor, sem preenchimento. Simples assim. Quando eu faço isso, eu tenho um restante de exatamente, selecionar todos, 20 FIIs. Deixa eu tirar um pouquinho o zoom aqui para vocês verem todos. Pronto. Esse daqui são os 20 potenciais melhores FIIs da Bolsa para março de 2025. Simples assim. Está claro? Tranquilo? A Rosa perguntou, você faz essas análises e nós, o que fazemos? Eu não estou fazendo só análise, eu estou te ensinando a fazer. Eu vou te mandar a planilha, você vai poder fazer a mesma análise. Você vai poder classificar ali para ver os que pagam mais dividend yield. Você vai poder filtrar ali só os setores que você quer. Você vai poder pegar só os que têm 10 anos ou mais. Eu te ensinei como, baseado em evidência, selecionar os melhores FIIs. E eu vou te entregar, inclusive, já com esse passo a passo feito aqui. Está claro? Ponto importante. A gente não eliminou um monte de linha de um Excel. A gente não fez isso. A gente saiu. O que a gente fez aqui foi sair de 390 FIIs lá inicialmente e chegar em 20. Isso daqui representa uma redução de 95% nos FIIs listados na Bolsa. Está claro? Nós eliminamos aqui, em menos de uma hora, 95% de chance de você fazer besteira selecionando um bom FII. Ponto. Na prática. Você tem, sobrando aqui, somente os FIIs de um bom tipo, de um bom segmento, com patrimônio líquido superior à média, tempo de listagem de pelo menos 5 anos, ou seja, muito sólido, com os melhores administradores da Bolsa e, como consequência, aí sim ele vai ter um ótimo retorno ao longo do tempo. Se você pega a média desses dividendos dessa carteira, dá 12%. Só isso daqui está pagando 12% de renda passiva ao ano, isento de imposto de renda, para o resto da sua vida e que tende a aumentar conforme a inflação ao longo do tempo. Simples assim. Está claro? O Luiz Castro falou, precisa dominar o Excel. Não precisa, Luiz. Não precisa dominar nada de Excel. Isso daqui não tem nada de domínio do Excel. É apertar 3 botões.
Isso daqui não é Excel. É apertar 3 botões. Precisa dominar o mouse do teclado. Porque você clica no filtro, classificar, seleciona e pinta. É um negócio assim, é elementar. De novo, vocês estão vendo pela primeira vez. Quando vocês pegarem a planilha e forem fazer, você vai ver o quão é simples, o quão é banal. Tá claro? Fala pra mim, por favor, se valeu a pena a nossa seleção aqui dos 20 melhores FIIs. Por quê? Porque não acabou. Porque não acabou. O Gates perguntou, abre no Google Docs? Abre no Google Docs. E eu vou enviar para vocês falando uma senha que eu vou falar aqui no final da aula. Primeiro, manda por favor. Vale a pena? Vocês conseguiram entender a pancada que é isso daqui? Por quê? De novo, não tenta atrelar, mas são critérios matemáticos e aí eliminou tantas linhas. Não. Basicamente, você entendeu como seleciona os melhores FIIs em um período onde a gente tem a maior janela de oportunidade que a gente já viu desde 2012 nos FIIs. É simples. E aí você consegue aproveitar, baseado nisso. Tranquilo? Porém, a gente não acabou. Que bom que vocês gostaram. Fico feliz. Vocês deixaram de ver um pedacinho do jogo para assistir até aqui. Vai valer a pena porque a gente já está indo no final. Então você vai pegar o jogo inteiro ainda se você quiser assistir. Mas, além disso, você vai sair com a planilha, com a senha. E agora com um recado final aqui para você, um comunicado na verdade final, que é uma conversa na verdade que é a seguinte, que bom que vocês gostaram, mas é o seguinte, agora a gente vai ter uma conversa séria aqui. Primeiro, deixa eu dar um recado aos alunos, você que já faz parte da nossa turma Luna, né, que foi o nome dado a essa turma que a gente abriu agora na última semana, sejam muito bem-vindos mais uma vez. Eu já fiz a aula de introdução com vocês lá na segunda-feira. Já dei as boas-vindas geral, né? Já conheci um pouco de vocês ali. Espero que vocês já estejam ambientados. Lembrando que qualquer dúvida que vocês ainda tiverem, mandem para o suporte. O e-mail suporte@investidordeverdade.com. Se você não conseguiu acessar a plataforma, se você está preso de algum modo, manda pra gente que a gente responde em muito pouco tempo, de segunda a domingo, de 9 da manhã até as 9 da noite. A gente tá lá a postos para te ajudar e você passar por cada etapa. Perfeito? E além disso, a gente tem um encontro agora no domingo. A gente tem a imersão Minha Carteira. Então eu vejo você, que é aluno, na imersão Minha Carteira esse domingo, se você já entrou na turma. Perfeito? Te espero lá, desce a lenha. Acesso do aplicativo já foi enviado, tá tudo lindo, então arrebenta pra gente fazer junto. Tá bem? O Autocar mandou 10 vezes a mesma pergunta, eu não vou responder. Quando manda 100 vezes assim pra flodar no chat, eu não respondo. Se manda uma, caso faça sentido, eu vou ler uma vez e eu vou responder. A aluna tá aqui, ó. A aluna tá presente, inclusive. Daqui a pouco, hoje ela tá melhor, tá por aqui. No final da aula eu mostro ela. Mas antes, eu preciso ter uma conversa aqui muito rápida. Por quê? De novo, você que é aluno, muito obrigado de verdade por você estar presente aqui na aula gratuita, né? Mesmo já sendo aluno. Desce aí na plataforma, avança nos módulos e domingo a gente se encontra na imersão. Vamos embora pra cima. Agora, é um recado para quem não é aluno. É uma conversa, na verdade. Porque é o seguinte, por alguns anos, e foram muitos, né? Desde quando a gente começou a Investidor de Verdade lá atrás, eu tinha um pensamento que era muito simples, muito direto. Que era o seguinte, eu vou ter apenas um produto, um local onde eu vou colocar absolutamente toda a minha energia. Porque é assim que a gente vai conseguir, por exemplo, criar os rankings, é assim que a gente conseguiu criar o AppDV, é assim que eu consegui fazer um estudo, um artigo publicado com tudo organizado e com todas as referências, tudo certinho para contemplar a metodologia. É assim que a gente tem todos os módulos, focando absolutamente toda a energia nesse mesmo local. E é isso que eu pensei sempre fazer. E quando alguém vinha falar comigo, falava assim, Matheus, mas faz alguma coisa que seja mais ali para começar, porque eu não tenho o valor do IDV inteiro para investir. Eu falava assim, não tem essa possibilidade. Por quê? Porque absolutamente tudo que você precisa está no IDV. Ele é mais completo, ele tem um app, ele tem absolutamente tudo. Deixa eu minimizar aqui que eu não consigo ver o chat enquanto eu estou conversando com vocês. Então, para quem que vai esse comunicado aqui e por que eu mudei de ideia? Eu não tenho nenhum problema com mudar de ideia, mostra que a gente evoluiu ao longo do tempo. Eu percebi que existia um tipo de pessoa que eu estava deixando para trás. Porque normalmente na jornada IDV, que é onde a maioria de vocês participou, 2 semanas atrás, tem 3 pessoas que participam.
consegue dividir claramente. A gente está em 29ª edição, né? Então eu consigo ver as 3 pessoas. A primeira pessoa é aquela que entra na jornada, assiste todas as aulas, identifica que aquilo é muito para ela, se dedica, tudo certo, tem um dinheiro guardado, tem uma renda ao longo do tempo. Quando abre, nem tem dúvida, entra e faz parte dos mais de 30 mil alunos. E é uma parte considerável dos que estavam ali ao vivo, tanto que a gente tem uma entrada muito grande, que foi o que aconteceu nessa turma, e é uma parte aqui considerável, talvez seja a maioria das pessoas que participam ali da jornada. Tem um segundo grupo, e é normal existir, que é aqueles que entram na jornada e não é o que ele esperava. Ele quer um atalho, quer um dinheiro fácil, fala assim, esse cara vai falar de evidência, vai falar de investir durante um tempo, de não ficar rico rápido, não vai falar da criptomoeda que vai investir, não é pra mim. Então eu vou sair e ele não compra, não entra no programa completo IDV. Esse cara eu não tô nem aí. Esse primeiro eu já cumpri o meu papel, consegui resgatar, ele tá dentro do IDV, vai ter acesso a tudo, nosso suporte, ele vai se dar bem e eu vou conseguir transformar a vida dele financeiramente, obviamente ele fazendo a parte dele, coisa linda. Esse segundo não, eu perdi esse cara. Mas eu não tô nem aí, inclusive pelo contrário. Eu dou graças a Deus que ele foi embora, porque não é essa galera que a gente quer ter no nosso meio aqui dos de verdade. Mas tem um terceiro tipo, que eu ignorava sumariamente, e eu admito esse erro. O terceiro tipo é o seguinte, ele também assistiu a jornada inteira. Também entendeu o método e o quanto isso é importante para a vida. Ele observou o cenário Flávio e cenário ex-gerente e falou assim, eu não quero estar em cenário ex-gerente, para mim tá claro que ficar parado, não fazer nada, já é fazer algo em direção ao cenário ex-gerente, não quero. Eu quero ir em direção ao cenário Flávio, eu sei o quanto isso é importante, quero dar mais segurança, mais conforto para minha família. Mas, no momento em específico, eu ou não tenho um dinheiro guardado, ou não tenho uma renda que possibilite eu pagar o valor do programa completo IDV. Por conta da minha realidade hoje, e é normal, cada um tem a sua fase da vida, está passando por uma fase, por conta da minha condição hoje, eu não tenho esse valor para entrar no programa completo IDV. Que não é barato, nem nunca vai ser, porque tem muita coisa ali dentro. Fala para mim no chat se algum de vocês aqui é essa situação. Eu assisti tudo, fez total sentido, gostei de você, Matheus, tá tudo maravilhoso, eu quero aplicar o método, já viu o quanto é importante, e eu vou tentar me virar com o que tem gratuito aqui, porque simplesmente eu não tenho esse valor agora, mesmo sabendo o quanto isso é relevante, o quanto muda a minha vida financeira no futuro. Por que eu tô perguntando? Tem bastante gente, né? E eu notei depois de muito tempo que tinha bastante gente, porque eu ignorei isso daqui durante anos. Essa galera eu ignorei. Não por mal, mas por ter a visão fechado. Tinha aquele antolho, sabe? Igual de cavalo, o antolho que faz você não olhar pro lado, e eu não olhava. Olhava IDV, programa IDV, e acabou e tá tudo ali. E aí, quando eu percebi essa quantidade de gente, que é exatamente vocês que estão mandando no chat, eu percebi o seguinte, eu preciso dar um caminho para essas pessoas. Eu não posso simplesmente terminar a jornada e deixar ao léu, deixar largados aqui ao vento, procurando alguma solução na internet ou tentando pular de conteúdo gratuito em conteúdo gratuito, sendo que essa pessoa quer aprender e se dedicou e assim por diante. Eu falei assim, eu preciso dar um caminho. Eu falei, caminho mais fácil, eu vou indicar alguma coisa. Faz tal curso de alguma outra pessoa. E esse curso, especificamente, por conta dessas condições aqui, deixa eu voltar nisso aqui que eu mostrei lá no começo. Por conta disso daqui, por conta desses fatores aqui, o curso ou algo que eu recomendaria para quem está nessa condição, eu quero me dedicar, eu entendi a importância, só que não tenho dinheiro ainda, a minha recomendação seria começar por FIIs. Mas assim, invariavelmente, não tem a menor dúvida. Porque gera renda todo mês, então te ajuda a não desanimar e crescer no patrimônio. A própria renda você pode reinvestir e assim gerar uma bola de neve. Tem isenção de imposto de renda. É a melhor renda variável para iniciante, porque varia muito pouco, com uma boa rentabilidade e ainda mais em um ótimo momento do ciclo. Então eu falei, vou recomendar algo de FIIs. E fui procurar. E a conclusão, é sem muita demagogia, que não é questão de ser melhor ou pior, é simplesmente questão de ser uma abordagem totalmente diferente, é que não existe absolutamente nada no mercado que seja próximo da maneira como a gente aborda investimentos. Quer tendo centro de pesquisa, quer olhando em evidência, quer criando as próprias ferramentas, não tem nada parecido. Então não tinha como eu recomendar. E eu fiquei meio pensando o que fazer. E aí depois de muitos anos, de eu ter primeiro ignorado sumariamente, depois eu ter identificado que tinha esse terceiro grupo e tentado recomendar algo, mas nada encaixava. Eu recomendava algo de pessoas que eu até admiro e acho boa, só que essas pessoas voltavam decepcionadas, falando, não é a mesma coisa, não é no modo que eu estava procurando.
eu decidi fazer algo que eu nunca tinha feito antes. E foi daí que surgiu isso daqui, que é o do Zero a Renda Passiva com FII. O do Zero a Renda Passiva, ele nada mais é do que um curso quase que introdutório ao método completo IDV. Mas ele é extremamente focado e específico, com a mesma qualidade, com suporte tão dedicado quanto, com as ferramentas tão aprimoradas quanto, mas com um escopo muito menor, muito mais simples. E aqui, sem demagogia, né? De novo, não vou ficar de, é tão bom quanto o IDV. Não, não é. Isso aqui é bem mais reduzido para um objetivo específico. Ele é um melhor para um objetivo específico, que é: eu tenho uma renda ou um patrimônio mais baixo e mesmo assim quero começar a acumular patrimônio ao longo do tempo. Mesmo tendo um dinheiro menor, mesmo sobrando um valor pequeno no final do mês, eu não quero perder tempo, eu quero evoluir, mesmo começando do zero ou começando com muito pouco. E para essas pessoas que recebem pouco, realmente o 2.700 lá vai fazer muita falta, então acaba nem fazendo sentido. Como funciona esse do Zero a Renda? Ele é estruturado de maneira muito simples, muito objetiva. Você passa por 5 módulos, onde você entende ali como funcionam os FIIs, quais são os fundamentos, seleciona os melhores FIIs, monta a carteira, se baseia na carteira modelo, e depois disso, em um mês, você já está recebendo renda passiva vinda dos FIIs. Simples. Tudo isso complementado por os 4 pilares que a gente tem também no IDV, que são todas as planilhas. No caso, a gente tem inclusive o ranking dos FIIs. Então, você não precisa nem... achei dificuldade no Excel. Não precisa, você vai ter o ranking dos FIIs já diretamente atualizado. Suporte também de segunda a domingo, como declarar imposto de renda e as carteiras modelo para você já se basear e montar a sua, inclusive, baseada nisso. Qual é o objetivo disso daqui? É ser um curso que, nossa, eu vou vender pra caramba e vou ter mais... Não, isso daqui tem um objetivo simples. Eu vou te provar numericamente isso mais pra frente. Mesmo se você não acredita e acha que isso for algum tipo de papo. O objetivo do Zero a Renda, simples e diretamente, é você conseguir começar com pouco dinheiro, crescer o seu montante de dinheiro para entrar no IDV lá na frente. Ponto. É isso. Na prática, é você comprar o do Zero a Renda, começar a investir mesmo que pouco, receber dividendo e reinvestir nesse dividendo. Seu patrimônio vai crescendo, você vai tomando confiança, vai entendendo como funciona, até chegar a um ponto que os 2.700 para entrar no IDV seja tranquilo. E aí você consiga entrar, e aí sim aproveita de tudo que os alunos têm, que aí, né, por exemplo, o app IDV, que é de fato para o programa completo IDV, a parte de investimentos no exterior, de estoques, a parte de ações e etc. Né? Não vou ser hipócrita aqui e falar que é igual, porque esse é o objetivo. Para esse público específico, para você que tem esse problema em específico. Para isso não existe absolutamente nada melhor. Qual é o ponto? Esse do Zero a Renda, que a gente abriu já faz uns 2 anos, a gente vende ele normalmente. A gente deixa ele aberto. Então, se você chega lá no meu Instagram, pode aparecer anúncio para você vendendo do Zero a Renda, a gente chama de perpétuo ali. Se você abrir, você consegue comprar pelo preço total dele. E calma, não se assuste, porque eu já vou fazer um comunicado aqui para vocês. Porque esse daqui é o preço total dele. Normal. E de novo, não é, não, vai ser o preço com desconto. Não, se você entrar lá, terminou agora essa semana, passou a jornada, você entrar semana que vem, você vai encontrar lá por esse preço. Você pode conferir, daqui a 2 semanas, daqui a 3. É esse preço que é o normal, é o preço deste produto. Que já é consideravelmente menor que o IDV, né? Quase, né, 1/3 ali do valor. Então já é consideravelmente um valor menor. Mas esse não é o comunicado que eu vou fazer aqui para vocês hoje. Por quê? Porque quem está nessa aula aqui hoje, depois da jornada inteira, depois de ter passado por tudo, é exatamente aquele tipo de pessoa que eu falei no começo. É exatamente o público 3. Ninguém passa pela jornada inteira, depois na semana seguinte já está aqui na primeira aula ao vivo que teve depois da jornada, em dia de jogo do Brasil, em uma terça-feira à noite, me ouvindo aqui até o final. Ninguém, a não ser exatamente esse terceiro público aqui, que é o quem eu quero fazer o resgate. Por isso que a gente preparou isso daqui. Não vai ser por 897, mas especificamente para vocês, participantes da jornada 29, que não entraram nessa turma, vocês vão ter 50% de desconto com o valor de R$450. Matheus, beleza, né? Barato aqui, 450, e já ficou viável para mim. Mas calma aí, que não acabou não. Por quê? Isso daqui representa R$1,50 por dia, com uma modalidade que, se você não tiver o limite do cartão inteiro, ele nem usa o limite do cartão.
E aqui é para o objetivo, a conclusão aqui é simples, tá? É muito simples. Vocês vão ver que a representatividade, como isso aqui é representativo para o meu faturamento, para o número de alunos, você vai ver que eu faço de uma forma que fica quase zero representativo, você vai entender o porquê. Mas aqui é por um objetivo simples, que é o seguinte: se você tem o valor de 2.700, nada é melhor que o programa IDV. Nada. Nem aqui, nem no mercado, eu afirmo isso. Se você não concordar, faz parte. Mas nada vai ser melhor do que ele. Perfeito? Não tenho valor, só que eu tenho R$1,50 por dia. Eu tenho R$45 por mês que eu consigo comprar algo para a educação, para me tornar uma pessoa a tomar decisões melhores e assim tornar minha vida melhor e que não vão fazer falta para mim esses 45. Perfeito. Ou do zero a renda para você. Mateus, R$45 por mês, eu acho que vai fazer um pouco de falta para mim. Pode ali não fechar as contas ali no final do mês, ou eu estou preocupado em gastar R$45. Preste atenção nisso. Não entra no do zero a renda. Não é para você. E eu, inclusive, tenho todo o meu... Eu deixo aqui minha positividade para que você consiga superar essa fase, se recolocar no emprego, passe por essa dificuldade que você esteja passando, se restabeleça, focando talvez em, como eu disse, na parte profissional, em conseguir aumentar a sua renda. Espero que as coisas estabilizem e quando estabilizar você volta aqui. Não tem problema, tá? Eu não quero te comprometer o seu orçamento de absolutamente nenhuma forma. De fato, se R$45 vão fazer falta para você, não entre. Eu desvendo aqui tranquilamente, não tem nenhum problema em fazer isso. Porque, de novo, este daqui tem um objetivo simples, que é fazer você que esse valor aqui, 45, não vai mudar a vida em um mês, menos isso, mas pode mudar para maneira benéfica. Você conseguir sair de onde você está, começar a gerar renda passiva e chegar no IDV. E para isso tem alguns pontos a mais, além dessa redução de preço. Você ainda tem, né, a garantia por lei normal e a garantia de 1 ano igual do IDV. Se você aplicar durante 1 ano o que está no do zero a renda, seguir todos os passos e não ter o resultado que a gente promete, a gente devolve 100% do dinheiro sem absolutamente nenhum problema. E além disso tem os bônus e eu já vou explicar uma coisa no final para vocês. Antes disso, deixa eu só passar os bônus para eu encerrar aqui com talvez seja o melhor, que é os 20 primeiros, a gente vai abrir hoje, tá? Não vai ser um dia depois igual a gente faz com o IDV, vão ganhar uma avaliação individual da carteira de FIIs e os 500 primeiros vão ganhar uma Masterclass de Reach para receber renda passiva também no exterior. Terceiro ponto, mas não acabou. Entrando hoje, tem acesso vitalício. Por R$45 por mês, durante 1 ano, você tem isso para a vida inteira. Deixa eu só lembrar uma coisa e aí para dar aqui o grande finale para fechar com vocês. Eu vou fazer até no bloco de notas. Porque aqui, você pode ter assistido até aqui e falado, Mateus, eu acho que isso daí é história, só para você ter ali um valor a mais. Então vem aqui comigo, porque olha só. Primeiro, esse 50% de desconto. Primeiro ponto, só para você já entender aqui. Isso daqui eu não vou colocar, anota isso que eu estou te falando, eu não vou colocar um anúncio no Instagram. Eu não vou citar esse desconto em um post do feed do Instagram que tem 700 mil pessoas. Eu quero vender para todo mundo. Eu não vou anunciar em absolutamente nenhuma dessas mídias que está todo mundo lá. Nada. Não vai ter R$1 em anúncio. Um anúncio falando disso. Não vai ter um post no Instagram. Não vai ter um story. Absolutamente nada. Se quiser só volume, vender pra caramba, anunciar em todos esses lugares com 700 mil seguidores. Eu quero especificamente, isso daqui é especificamente para você que participou da jornada e está aqui. Eu não quero, não faz absolutamente nenhuma diferença entrar um monte de gente de paraquedas pagando um valor irrisório para estar lá povoando. Não quero, é especificamente para você. Perfeito? Que está presente aqui e participou da jornada. No caso, esse valor de 50% de desconto. Não vai ser anunciado em lugar nenhum, somente aqui e no WhatsApp que você está. Beleza? Além disso, você tem para os 20 primeiros a avaliação, você tem para os 500 primeiros Masterclass REITs e você tem para comprando hoje acesso vitalício. Agora é para matar de vez. Por quê? Porque até aqui você podia pensar assim, Mateus, é um produto a mais e aí você vai aumentar ali a fonte de... Então tá, então pega essa daqui. Se você comprar, isso daqui não estava no roteiro, mas lá vai. Se você comprar, caso você entre nessa turma do Dizar, que custa R$450,
E entre futuramente no IDV, no programa completo, o DSARP ficará de graça. Ou seja, você tem um desconto no IDV de 450 na próxima turma. Simples assim. Eu vou repetir. Você vai ter 50% de desconto pagando R$45 por mês. Se isso faz falta para você, não sou eu que vou conseguir te ajudar. Ainda tem a chance de ganhar avaliação entrando entre os 20 primeiros. 500 primeiros têm acesso à Masterclass. Eu vou fazer o seguinte, eu vou garantir para todo mundo que está hoje, tá? Aqui também. Além dos 500 primeiros e todos que entrarem hoje. Só para fiquei na posição 600 porque travou meu computador. Não tem problema, eu garanto para você também. Acesso absolutamente vitalício e você não entendeu errado. Se você entra no IDV futuramente, que é exatamente a minha proposta, eu ganho R$0 aqui no DSARP. Porque você vai ter um desconto exatamente de quanto você pagou. Você tem um desconto de 450 no IDV lá na frente. Simples. Por quê? Porque o objetivo disso daqui é te levar de agora, onde você tem uma renda menor, um patrimônio menor, e tá tudo bem, todo mundo passa por essa fase, e eu tô aqui exatamente para conseguir tirar dela, para você passar dessa fase até o ponto que você tem um patrimônio legal acumulado, que você começa a aumentar o seu dinheiro, que você vê a renda passiva caindo na sua conta, e aí os 2.700 menos 450 não fazem falta para você, e você entra no IDV, e aí tem acesso à carambada toda. Mas até lá não existe absolutamente nada que vai fazer você percorrer esse caminho que tem um melhor custo-benefício do que o DSARP, com 50% de desconto. Simples assim. Está claro? A conversa que eu queria ter com você aqui no final é simples. Se você faz parte desse terceiro grupo, exatamente como eu citei, eu vou colocar o link agora no chat. Não vou nem esperar, porque isso daqui é para nem... Uma oferta dessa é para nem fazer sentido, nem é para pensar. Isso aqui vai ficar pouquíssimos dias, então você vai ver lá no WhatsApp. Provavelmente a gente vai deixar 2 dias, tá? No máximo 2 dias. No máximo, vou deixar amanhã e quinta-feira aberto. No máximo, por quê? Não quero volume, não quero um faturamento, uma quantidade de aluno. Não, eu quero simplesmente fazer o resgate dos bons. Esse é o nome. Isso daqui vai ser o nome da nossa campanha, vai ser essa daqui, ó. Esse daqui é o resgate dos bons. Aqueles que ficaram para trás no programa completo IDV vai poder ser resgatado hoje. É simples, com uma condição específica para esse grupo. Para isso eu vou colocar o link agora no chat, já vai abrir direto lá para você adquirir. Você adquirindo, você já vai receber o acesso no seu e-mail hoje mesmo, normalmente demora 5 minutos, 10 minutos no máximo. Você vai entrar e já ter acesso a tudo, já ter acesso ao suporte. E já descer além, inclusive ranking dos FIIs para facilitar ainda mais a seleção de todos os FIIs. Para ao invés de selecionar 20, você selecionar os 10 melhores, os 5 melhores, adaptados na carteira, em cada segmento específico, de maneira segura e diversificada. E aí sim conseguir cada um dos passos após isso chegar ao sonhado cenário Flávio. Perfeito? Fala para mim se ficou extremamente claro, se vocês gostaram do resgate dos bons e se eu posso mandar o link aqui no chat para vocês. Vou fazer uma contagem regressiva para colocar o link aqui, hein? Porque como tem os bônus para os primeiros, manda aí se vocês gostaram do resgate. Gostaram do resgate? Vamos nós? Tenho 15 anos, não sei se consigo pagar esse valor usando meu dinheiro de... Pô, que maneiro isso, cara. Maneiro, Zeltos PVP falando ali, ó, que tem 15 anos. Que maneiro, Zeltos. Pede pro seu pai aí, pô, 45 conto por mês. Pode ter certeza que o orgulho que você vai dar para ele de... Pô, tá pedindo 450 para comprar um curso de investimento pro seu pai, pra sua mãe, pô, vai ser absurdo. Podemos? Vamos pro resgate dos bons? Vou colocar o link no chat, hein? Vamos lá? Vou colocar em 3, em 2, em 1. Link no chat. Desce a lenha. Fixado também. Rebenta. Vou mandar várias vezes. Arrebenta, entra lá na plataforma. Se você não gostar, lembrando, tem a garantia, você tem risco 0, porque basta você entrar. Se você não gostar, você vai pedir o dinheiro de volta, só que eu tenho certeza que isso não vai acontecer, porque lá tem o ranking dos FIIs atualizado mensalmente, ferramenta para você montar carteira dividindo cada setor. Arrebenta. Arrebenta.
Foi? Ó, lembrando, deixa eu só mostrar aqui pra vocês. Quando vocês abrirem aqui, ó. Quando vocês clicarem, vai abrir exatamente isso daqui. Aí você coloca aqui, ó, o modo de pagamentos. Vai ser cartão, Pix, etc. Né? Coloca aqui o seu e-mail, os seus dados. E aqui embaixo, você tem a mudança do número de vezes, é cartão, né? No caso de cartão, você pode mudar aqui para 12 vezes de 45, lembrando que tem os juros aqui do próprio cartão, tá? Por isso que 12 vezes de 45 é maior que 450. Mas é do próprio cartão aqui, você muda para 12 vezes, desce a lenha. Perfeito? Ou à vista aí no Pix. Tem umas outras formas de pagamento aqui, 2 cartões, boleto. Arrebenta aí. Está claro? Manda para mim um tô dentro, se você conseguiu entrar, por favor. Manda um tô dentro. Manda um tô dentro se você conseguiu. Fala comigo. Estou dentro do resgate. Manda aí. Sim. Sou veterano e elogio sua atitude. Pô, isso daqui que é maneiro. Isso daqui é maneiro de verdade. A Ângela Gomes, ela é aluna provavelmente do IDV, né? E ela tá aqui presente até no final. E ó, o pessoal da Turma do Mel aí também, ó, a Fátima aí. E sabe o que é muito maneiro quando a gente cria... Vai parecer mó papo, né? Mó papo de demagogo, mas dane-se também. Se você acha isso de mim, você nem já tá aqui até agora. Mas eu fico orgulhoso pra caramba, cara, com a comunidade que a gente criou do IDV, sabe? É maneiro mesmo, a gente tem uma galera que é gente boa, sabe? É uma reunião de gente boa. Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Tem a Fátima e a Ângela aí, que já são alunas, né? Elas podiam olhar isso e falar assim, nossa, parece uma oferta muito absurda, muito barata, sendo que eu acabei de entrar no programa completo e pagar 2.700. E aí você faz essa oferta agora depois. E aí olha a reação delas. É o contrário. Olha que maneiro. Elas sabem o quanto é bom lá dentro, né? As duas que mandaram aí que eu vi, mas tem mais gente ainda, né? Ana, Narciso, enfim, tem uma carambada de gente aí. E eles olham e falam assim, pô, maneiro, porque eu sei o quanto é bom lá o IDV, eu sei que tudo que tá por dentro. E eu entendo que isso não vai ser completo igual o IDV, né? Não chega perto por conta de tudo que a gente construiu lá. É uma estrutura maior, né? Não tem como. Mas que maneira essas pessoas vão ter a condição de ir avançando e fazer parte meio que da nossa família daqui a pouco, sabe? É massa isso, né? Eu fico meio bobo com isso, porque é muito louco, né? Mas é maneiro demais, né? Um desabafo aqui do nada é muito maneiro, né? Eu fiz um post esse tempo atrás, quando eu fui lá palestrar em Eindhoven, que eu acho que reflete um pouco isso. Que isso é meio que imaginável, né? Pô, saí da cidadezinha lá de 13 mil habitantes, onde eu morava, estudando em colégio público, e hoje meio que tá na frente dessa galera toda, é muito massa, né? Não sei exatamente o que eu fiz para merecer essa dádiva aqui, né? De acordo com o que eu acredito, só Deus mesmo para explicar isso, mas o que eu garanto é que eu vou fazer o máximo para que essa dádiva seja bem aproveitada e para que eu cultive essa comunidade e faça jus à confiança de vocês. Perfeito? Meus queridos, muito, muito obrigado de verdade pela confiança. Desçam a lenha. Aqui, você, logo que entrar, você já vai receber o seu acesso por e-mail. Se você não receber o acesso por e-mail, envie um e-mail pra gente, tá? suporte@investidordeverdade.com. Hoje as pessoas não estão mais trabalhando, né? Senão eu vou ser processado por exploração, né? Mas amanhã de manhã a gente já responde. Se você não conseguir acessar, fica calmo. Quando você entrar também, assiste com calma, vai vendo cada ponto. E só para finalizar, quem quiser a planilha, essa planilha vai estar lá dentro, né? Vai estar lá dentro da própria plataforma, vai ter a planilha lá com... Inclusive tem um ranking, que é até melhor do que a planilha. Mas para a gente enviar essa planilha gratuita lá também, no grupo, amanhã, vamos colocar a senha resgate, né? A senha de amanhã aqui, ó, senha resgate. Só para a galera que for pegar. Eu acho que não faz nem muito sentido, não vai ter nem muita gente que quer essa planilha, porque ela já está lá mais completa, com várias outras colunas que não tem nessa, tá? Que é a versão paga. Vai estar lá já na plataforma. E além disso, por 45 você vai entrar, então... Mas mesmo assim, vai que não tem nem os 45 por mês, né? Que é um caso, então tá aqui, eu, enfim, me prontifico aqui com a sua situação também. Fechou? Está claro? Fechamos com chave de ouro, porque agora sim, eu sinto que o ciclo da Jornada 29 foi fechado. E a partir de agora, se você entrou no Dizarp,
a partir de amanhã. E minha nova missão é atender você bem no suporte também e descer além junto com você. Meu querido e minha querida, muito, muito obrigado de verdade pela sua confiança. Obrigado pelo seu tempo de ter ficado aqui até o final. A gente perdeu um pouquinho do Jogo do Brasil, mas não tem problema, que a gente vai assistir agora. E eu já dei uma conferida aqui que o Brasil está perdendo, a gente vai virar. Vamos virar agora, quando acabar a live, vai começar a virada. Meus queridos, estamos juntos mais do que nunca. Quem for aluno do Programa Completo IDV, lembra que nesse domingo a gente vai estar juntos na imersão. Perfeito? Qualquer dúvida em relação ao DZARP ou do Programa Completo IDV, manda lá no nosso suporte@investidordeverdade.com. Não tem erro, manda lá que a gente vai se prontificar a tirar qualquer dúvida. Lista dos 20 primeiros. Pô, vocês estão pedindo lista dos 20 primeiros? Eu nem abri aqui ainda, vocês acabaram de comprar. Vocês nasceram de 5 meses, né? Vamos ver se a Luna tá aqui pra gente fechar com chave de ouro. Luna! 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 Será que ela já dormiu? Acho que ela tá dormindo já. Luna! Acho que ela tá deitada, tadinha. Não vou incomodar ela lá, não. Pegar ela lá na cama é sacanagem com ela, né? Será que eu vou fazer? Não vou fazer isso. Ah, vocês querem ver ela? Eu acho que ela tá aqui no cantinho. Um segundo que eu já busco ela, só pra gente fechar aqui pros de verdade ficar até o final. Ah, você tá aqui? Ela não tava dormindo, não. Ela não tava dormindo, não. Ela tava só... Tá um friozinho aqui, ela só tava lá escondida. Ei, tava até camuflada. Né, Melinona? Aí, dá um oi pra rapaziada de verdade aí, que botou até seu nome ali na turma. Cachorrinho é muito maneiro, né? É maneirinho demais. Aí, ó. Aí a mascote de vocês aí. Gente, tamo junto mais do que nunca. Uma ótima semana pra vocês. Fiquem com Deus. E até domingos, que são do Programa Completo IDV. Até terça que vem, quem quiser participar da aula ao vivo também. Estamos mais do que nunca. Estamos juntos mais do que nunca. Fiquem com Deus. Valeu! Fui! Tamo junto, valeu!